Quero saudar você que me acompanha todos os dias no Santo do Dia. Hoje, dia 12 de novembro, a igreja celebra a memória litúrgica de São Josafá. São Josafá é o primeiro representante das igrejas cristãs de rito oriental ortodoxo que se uniram a Roma, a ser elevado às honras dos altares da Igreja de Roma. Um santo ecumênico, venerado como apóstolo da unidade dos cristãos do Oriente. A Rússia havia sido evangelizada por cristãos de Constantinopla em torno ali do século X e seguiu a Igreja Oriental, aceitando ser dela dependente e, em consequência, a separação da Igreja de Roma. Em 1589, com a elevação do metropolita de Moscou à dignidade de patriarca, a Igreja russa tornou-se autônoma. Quando a Rutênia passou do domínio russo ao polonês, os sacerdotes ortodoxos, entrando em comunhão com Roma, mantiveram os antigos ritos e as tradições da Igreja Eslava. Nesse período histórico se insere a obra pastoral de João Konkisevites. João Konkisevites, ele nasceu num lar cristão ortodoxo da Ucrânia, no ano de 1580. Desde jovem manifestou vocação religiosa, por isso ele se dedicou ao estudo da filosofia e da teologia. Ao completar 20 anos, ingressou na Ordem de São Basílio e tornou-se monge. Ao emitir seus votos, adotou o nome de Josafá, o bíblico nome do Vale de Cedron. Apesar da pouca idade, ele se destacou no comprometimento, espírito de oração, sabedoria e caridade para com todos. Ordenado sacerdote em pouco tempo, por causa do seu espírito sábio e santo, sendo ainda muito jovem, ele foi nomeado superior do mosteiro e logo depois eleito arquimatrita, título que equivaleria a monsenhor e coadjutor do arcebispo de Polotsk, na Rússia. Empreendeu um ativo trabalho missionário aprendido na escola dos jesuítas. Tendo somente 37 anos, foi nomeado arcebispo de Polotsk, tendo aceito a contragosto. Em razão da extraordinária capacidade de atrair e de converter, foi chamado raptor de almas. Empenhou-se particularmente em reunir à Santa Sé os cristãos separados, partindo dos grandes dons comuns deles: o batismo, a palavra escrita, a vida da graça, a fé, a caridade e uma terna devoção à Virgem Maria. A Igreja Russa havia de fato conservado intacto o depósito da fé, com todos os sacramentos, a rica liturgia, a tradição apostólica e patrística, a espiritualidade monástica, o culto dos santos e, em particular, o da Virgem Maria. Foi essa intensa espiritualidade que foi o fio condutor que uniu a Igreja Eslava à Igreja de Roma. São Josafá defendia com muita coragem a autoridade do Papa como verdadeiro representante de Cristo e sucessor de Pedro na terra. Pregava, ensinava e fazia de tudo para seguir os ensinamentos e a doutrina de Jesus Cristo, estando em uma só igreja, sob a verdadeira autoridade de um único pastor. A pregação de São Josafá a favor do Papa e da unidade da Igreja desagradou sobremaneira aos cismáticos, e esses passaram a considerá-lo um renegado e mau exemplo de patriota. Por causa disso, São Josafá afirmou várias vezes: "Vereis que ainda me vão matar." Deixou seu rebanho avisado de que isso aconteceria, porém não tinha medo e nem por um momento deixou de lutar. Numa das suas visitas pastorais a uma paróquia sob seu governo, sua casa foi atacada. Muitos que o acompanhavam foram massacrados. São Josafá então apresentou-se corajosamente diante dos inimigos e perguntou: "Por que vocês matam meus familiares se querem matar a mim?" Então, sem piedade, a multidão dos cismáticos espancou e torturou São Josafá. Depois, decidiram matá-lo e jogar seu corpo num rio. Era o dia 12 de novembro de 1623. Isso aconteceu em Vedebisky, na Bielorrússia. O corpo de São Josafá foi recuperado mais tarde e passou a ser venerado pelos católicos. Mais tarde, os assassinos dos santos foram presos, passaram por um julgamento e foram condenados. Depois de certo tempo, arrependidos, eles se converteram. A canonização de São Josafá Konkisevites
foi celebrada pelo Papa Pio IX em 1876. São Josafá, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.